Boa noite, graça e paz. Vamos para a palavra. Nós estamos lá com o retiro em Uruana. Muita gente lá, graças a Deus, mas também tem muita gente aqui, não é isso? E nós temos uma palavra de Deus para esta noite. Quero compartilhar com os irmãos. Primeiro a João no capítulo 2, no versículo 15. 1 João 2,15. Primeira carta, de João, capítulo 2, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Vamos deixar a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que então nós estamos para falar com o Senhor e ouvir o Senhor. Na noite de hoje, peço que o Senhor abençoe esta congregação, todos os que aqui estão, que vieram. Obrigado porque não estão no mundo, mas estão na casa do Senhor. Aqueles que viajam também, abençoa aqueles que estão viajando. Aqueles que estão nos assistindo via internet também abençoa. A todos, Pai, os jovens lá de Uruana, a equipe que está trabalhando em Uruana, peço também a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, amar a Deus é andar na contramão do mundo, tá? Queria que você repetisse comigo: amar a Deus é andar na contramão do mundo. Voltando ao texto, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo aqui, gente, é cosmos também, tá? Esse mundo aqui é tudo que compõe essa vida. O nosso coração, Deus nos exorta para que o nosso coração não esteja pautado nessa agenda do presente século. Nós estamos em pleno carnaval. E esse carnaval está até silencioso, né, gente? Parece que eu estou sentindo que está meio quieto, não sei se é por onde eu ando que não tem isso, né? Mas lá nas capitais, e principalmente eixo Rio-São Paulo, está pegando fogo. As pessoas dão tudo para sair num bloco daquele, numa escola de samba. Na verdade, futilidades, né? A gente tem que falar a verdade. Não edifica ninguém, não acrescenta nada na vida de ninguém, apenas evidencia o vazio que há dentro de cada um. Terminou a festa, está todo mundo, com a cara inchada, está todo mundo administrando perdas, não é bom. E esse texto que nós lemos tem tudo a ver com o título que nós levantamos, Amar a Deus é andar na contramão do mundo.
Nós passamos agora, vivemos nesses últimos dias, uma catástrofe que aconteceu em Itumbiara. Todo mundo está sabendo o que aconteceu lá, não é? Uma tragédia, uma desgraça, para ser bem detalhista. Um pai supostamente traído, eu vou aqui colocar o que a mídia está colocando, eu não sei de nada. Então resolve cometer um ato de loucura, matando os 2 filhos, não é isso? Eu não acompanhei muito, mas eu vi só a manchete. E meu irmão até me ligou lá do Tocantins para saber o que estava acontecendo. Eu falei, não foi aqui em Rio Verde, não. Ah, mas foi no seu estado. Aí eu sou obrigado a dar notícia do estado agora, né? Aí eu acabei tendo que olhar o que realmente era que estava acontecendo. Mas, gente, sem comentários. E alguém ainda pode dizer que matou por amor. Alguém que faz isso por amor e por ódio faz o quê? Se o amor leva a fazer uma loucura dessa, e o ódio leva a fazer o quê? Não é? Então, o que nós temos é a banalização do amor. É a desvalorização. E isso é muito comum na pós-modernidade. A pós-modernidade é isso, tá? É a relativização dos conceitos, das metanarrativas. E nós estamos vendo essas sandices pelo mundo afora. Uma outra questão também que nos se evidencia é um contraste bíblico entre o verdadeiro amor e o amor que os homens dizem que possuem. A Bíblia diz lá em Coríntios 13 que o amor tudo suporta, que o amor jamais acaba, não é? Aí você conversa com alguém que se separou de alguém. Por que vocês se separaram? O amor acabou. Faltou conhecer a Bíblia, porque o amor não acaba. O amor se transforma, ele evolui, não é? Porque o amor que nós entendemos como amor, ele é um mix de coisas, né? Nisso que a gente chama de amor, está embutido o amor eros, o amor fíleo, né? Está embutido o amor storgos, está embutido o amor ágape, tudo dentro de uma palavra só, sem as devidas compartimentações. Mas a Bíblia, ela coloca para nós, principalmente a língua grega, que é muito mais rica do que a língua portuguesa, latina, a Bíblia coloca para nós que o amor de Deus é diferenciado, é o amor ágape. O amor que o homem sente pela mulher é um amor eros. O amor que o irmão sente pelo outro irmão é um amor fíleo, fraternal, né? O amor storge é o amor familiar. Então, há esses contrastes da Bíblia com o nosso dia a dia. Uma outra evidência que nós temos aqui é a incompatibilidade entre Deus e o sistema babilônico que nós vivemos. Nós vivemos num sistema babilônico, um sistema putrefato, um sistema corrupto, um sistema onde se desvaloriza as coisas de Deus. O homem está mais preocupado com seu umbigo, o homem é inimigo de Deus, amante dos prazeres. Hoje o hedonismo tomou conta do comportamento humano. As pessoas vivem pelo prazer. O importante é ter prazer, como se a gente não fosse prestar conta de tudo aquilo que a gente faz. Tudo que nós fizermos aqui, irmãos, fiquem tranquilos. Quando eu era novo na fé, eu lembro que o meu pastor, o pastor Elias, fez uma pregação, e ele falou: quando chegar no céu, vai passar um filme da sua história. E eu fiquei preocupado com esse filme. Eu falei, mas será que vai passar sem censura? Como é que é? Eu falei, terminou a pregação, eu falei, pastor, mas qual que é?
como é que é esse filme? Ele falou, é um filme. Eu falei, mas na íntegra? Ele falou, não tem corte. Eu falei, estou frito, vou passar mal vergonha da minha vida, porque tem tanta coisa que eu tenho até vergonha de pensar que eu já fiz na vida, né? Mas exatamente isso, quando nós chegarmos na presença de Deus, a nossa história chega junto. Vocês sabiam que a maioria das pessoas, não todas, claro, mas muitas pessoas, antes de chegar aqui, a fama da pessoa chega primeiro. Há um tempo atrás, uma irmã falou, pastor, o senhor recebeu 2 irmãs aí, assim, assim, assim? Eu falei, recebi. Ele falou, cuidado, é cravo, é broca. Deu um problema danado lá na outra igreja. Eu falei, não, irmã, pode ficar tranquila que aqui vai ser um pouco mais difícil para dar problema. Aí às vezes, chegou um outro cidadão aqui uma vez, se autoproclamando pastor, né? Engraçado, a igreja católica é bem organizada, ninguém se autoproclama padre, né? Mas pastor, o cara se autoproclama. Aí chegou um cidadão aqui, ele veio uma vez, alguém me falou, fulano está na sua igreja? Eu falei, rapaz, eu vi ele lá. Falou, cuidado, que isso aí é confusão. Então, antes da gente chegar, a nossa notícia chega primeiro. Quem somos nós? Lá no céu não é diferente. Quando você chegar lá, o ancião de dias já está com o seu currículo na mão. Você que é o Zé Carlos, professor de educação física, exerceu sua profissão quase toda no colégio militar, Carlos Cunha Neto, é você? Você se formou na UFG? Se eu que sou eu sei da sua vida, você imagina um ancião de dias lá no céu? Pois é, seu José Carlos, aqui a coisa não está muito boa para o senhor, não. Aqui tem umas demandas contra a sua pessoa. Aí ele vai dizer assim, você vai dizer assim, não, mas isso são ilações, isso são intrigas, futricas, né? Aí o ancião de dias vai dizer, vamos assistir seu filme? Então, gente, é indesculpável. Diante de Deus nós vamos ter que... Não tem como. Aqui, esse corpo é muito legal, eu gosto desse corpo, porque você consegue pensar uma coisa e falar outra. Lá no mundo espiritual, na presença de Deus, no que você pensa já é projetado a imagem. Dá só. Quantas vezes uma mulher chega assim para as outras amigas e fala, tô bonita. Aí as colegas falam, você tá linda. Tá nada, não tá não. Mas as mulheres falam, você tá linda, fulana. Lá no céu, se fosse no céu, e ela chegasse e perguntasse para as outras amigas, lá na presença do Pai, tô linda, e apareceu uma imagem assim, ó. Se ela dissesse tá, o dedinho estava fazendo assim. Então, lá na presença de Deus, irmãos, não tem como a gente mascarar. Nós seremos o que seremos. Na presença de Deus, lá na eternidade, não tem como você pensar uma coisa e falar outra. O que você vai estar estampado em 3D. Então aqui nesse mundo a gente consegue, né? Quantas vezes você olha para uma pessoa, você vê a pessoa, aquela coisa mais linda, né? Uma miss, uma boneca, ou o cara, um galã, mas dentro dele tem um demônio. Dentro dele tem, sabe, um Satanás incorporado, vivendo ali dentro, encarnado. E lá no céu não tem como você esconder nada atrás de um rostinho bonito. Lá no céu, irmãos, você é o que você é. Então, essa roupagem, essa vestimenta, ela vai ser consumida. Eu estava pensando o que eu ia pregar ontem aqui, e me veio à mente a história dos discípulos a caminho de Emaús. Vocês se lembram? Jesus tinha acabado de ser crucificado, e eles voltaram para Emaús, uma aldeia, e
eles estavam muito entristecidos, né? Semblante caído, desanimado, depressivo, derrotado. E aí no meio do caminho aparece um terceiro personagem que começa a caminhar com eles e começa a arguir os dois. E eles falaram para essa pessoa: pelo que eu estou vendo, você não é daqui, porque você não está sabendo dos últimos acontecimentos. Aí Jesus, no corpo glorificado, né, já não era mais aquele Jesus que a gente conhecia, já era um Jesus de corpo glorificado. Falou: mas o que aconteceu? O que aconteceu, afinal de contas? Aí eles contaram. E na verdade era o próprio Jesus que estava caminhando com eles. E eles só conheceram que era Jesus pelo partir do pão. Irmão, o corpo glorificado, ele é tão diferente, mas ele é tão diferente que vocês não vão me conhecer. Vocês não vão me conhecer. Alguma coisa vai denunciar quem sou eu, mas a aparência é totalmente diferente. O corpo glorificado, ele é de uma matéria que nós não conhecemos, uma matéria capaz de atravessar a parede, se desfragmentar e materializar do outro lado. O corpo glorificado, ele consegue comer. Jesus comeu mesmo com o corpo glorificado, quer dizer, subentende-se que ele comeu, que ele fritou até peixe lá, assou peixe para os discípulos. Não é possível que ele assou o peixe e não comeu. Se eu assar um peixe, eu como ele todo, né? Aí então, como é que a pessoa fazia com aquele alimento que comia? Como é que o corpo glorificado faz com aquele alimento? Quem pensa que no céu não tem comida, eu acho que vai se enganar. Lá tem algum tipo de alimento. Eu não sei se é o cheiro das flores, das rosas, eu não sei o que é. Se é um alimento mais etéreo, eu não sei como que vai funcionar. Mas Jesus nos mostrou um pouco do que é o corpo glorificado. Gente, amar a Deus é uma decisão também cultural, tá? É importante que a gente fale sobre isso. Agora, tem que ficar claro no nosso coração uma verdade, e essa verdade tem que pautar a nossa mensagem nessa noite. Amar a Deus exige que nós possamos rejeitar os valores desse mundo. O que é importante para esse mundo? O importante para esse mundo são os teres. O mundo te conhece pelo que você tem. Deus nos conhece pelo que nós somos. Quem é você? Tem um livro do Bill Hybels que ele fala: quem é você quando ninguém está olhando? Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Se você é uma pessoa de bom caráter, quando ninguém está te olhando, você não tem nada para esconder. Você é translúcido, você é transparente. Como é que esse amor nos leva, esse amor de Deus, que nós rejeitamos os valores, como é que esse amor nos leva a andar na contramão do mundo? Como é que esse amor? Então eu vou evidenciar para vocês aqui 3 pilares, 3 verdades que vão deixar claro como que este amor te leva a viver na contramão do mundo. Primeiro, o amor de Deus em nossas vidas nos leva a rejeitar os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? O que a carne gosta? Glutonaria é pecado? Só teve uns 2 ou 3 aqui que concordam que glutonaria é pecado. Do lado de lá, glutonaria é pecado? A carne gosta? A carne que eu estou falando é o corpo, a matéria. Nós gostamos de comer? Fala a verdade, gente. As coisas boas desse mundo é comer, 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 comer. Não é? Mas a Bíblia condena, porque se você passar de um limite, você está em pecado.
O que mais? Aqui está falando de concupiscência. O que é concupiscência? Quem sabe me dizer? Desejo forte. Irmão, quem é acometido aqui por desejo forte? Eu já sofri demais com isso, irmãos. Vocês não têm noção. Sabe quando seu corpo quer, porque quer, mas alguma coisa diz dentro de você não vai, porque você vai desagradar a Deus. Eu lecionei 35 anos na rede pública, na rede particular e no ensino superior aqui em Rio Verde. E não agora, eu acho que agora eu não receberia bilhete nenhum. Mas naquele tempo eu recebia os bilhetes. Eu estava na sala de aula, dando aula, a aula terminava 11 horas da noite, aí chegava um bilhetinho: estou te esperando ao lado do MIG. Vocês lembram do MIG? Vocês lembram do MIG, né? Estou te esperando ao lado do MIG, assinado fulana de tal. Irmão, aquilo era mais ou menos 10 horas da noite. Das 10 às 11 eu ficava: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Por quê? Por um lado eu não podia ir porque eu já era cristão. Por outro lado eu queria pular em cima, irmão. Não adianta mentir para vocês, irmão. Não vale hipocrisia, é a carne. E aí eu ficava olhando para o bilhete e para a cara de quem mandou. Falava: ô trenzinho de Jesus, o que é que esse diabo quer comigo, gente? Sofrimento, irmão. Sofrimento. A gente tem que resistir à tentação. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a tentação. Suportar a provação e suportar a tentação não é fácil, não. Dizer não para o pecado não é fácil, não. Um dia uma aluna minha, numa outra escola, eu era muito amigo da diretora, esse negócio chegou no ouvido da diretora, que essa moça estava me assediando. E ela falou: Antônio, não vai não, que ela vai te matar. Pensa num trem bonito, irmão. Ela falou: não vai não, ela vai acabar com a sua vida. E essa mulher ficou infernizando, foi muito tempo. E eu dizendo não, 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 não. Posso, meu bem? Eu não vi que você estava aí. Não. Essa carinha aí é assim, lá em casa nós conversa, mais ou menos. Teve uma que mandou um bilhete. Ela não era minha aluna, porque eu não era professor do magistério, eu lecionava só para o científico. E ela era aluna do magistério. E ela mandou para mim um bilhete: final da aula, estou te esperando. Eu saía 11 horas da noite da escola. Eu falei: rapaz, eu vou embora antes. Fazer igual o José, vou correr, ué. Porque o forte é quem corre, não é quem, né? Aí eu falei na época a Glorinha era coordenadora, eu falei: Glorinha, me libera, 10h30, não estou bom não. Ela falou: o que você tem? Eu falei: não sei nem definir o que eu estou sentindo. Só me libera, deixa eu ir embora. Já passei atividade para os meninos lá, dá uma força lá, deixa eu ir embora. Ela falou: Antônio, você não é de pedir para ir mais cedo, então você está passando mal, eu vou te liberar. Eu falei: ai meu Deus, escapei. Entrei no meu carrinho, cor de ferrugem. Na hora que eu dei ré, que eu passei no portão, quem estava lá? Bateu no vidro e falou: ai, senhor. Estava me esperando lá no portão. Do que eu abri o vidro de lá, né? Eu estava dirigindo, bateu no vidro de lá, eu abri. Ela falou: oi. Já puxou a porta e entrou. Falei: agora vai o boi e a corda, agora não tem jeito não. E eu estava com meu pai de criação, estava internado no hospital evangélico,
E aquela rua do necrotério, na época, ela descia, ela não subia, ela descia. Não sei se vocês lembram disso. E eu fiquei tão perturbado, sem saber o que eu fazia com aquela situação, porque no tempo do pecado a gente sabe bem o que fazer, né, irmão? Mas está andando com Jesus, é nova criatura. Eu falei, para onde que eu vou? Para pedir ajuda para minha mulher, morre eu e morre ela. Então eu vou parar na porta do hospital. Aí parei, meu pai estava internado lá em cima no hospital. Aí ela partiu para cima com todas as forças, irmão. E eu não sabia o que fazer, irmão, diante de Deus. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu sou crente. A única coisa que eu dei conta de falar. Moça, pelo amor de Deus, eu sou crente. Quando eu falei isso, ela deu um pulo para trás e grudou na porta do outro lado. Eu estava de lá, ela grudou de cá. Falou, me perdoa. Eu sou uma crente desviada. É bem desviada mesmo, sabe? Desceu do carro e foi embora. Irmãos, eu não sei do que vocês estão rindo, não, mas foi desse jeito que eu estou falando, sem mentira, diante de Deus. Irmão, diante de Deus, rejeita os desejos da carne. Você acha que foi fácil para José, irmão, sair pelado, correndo, com aquela bruaca tentando estuprar ele lá no apartamento? Você acha que foi fácil correr? Porque aquela mulher devia viver numa seda, num perfume danado. José, virgem, totalmente virgem, porque ele era um homem consagrado a Deus. Estava só ele e essa mulher já vinha infernizando a vida dele há muito tempo. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que ela já vinha infernizando. Gente, e quem é homem sabe do que eu estou falando, a gente fantasia. Não adianta mentir. De vez em quando a gente, dá corda para o pensamento e vai longe. Quando você pensa que não, você está todo mergulhado, todo lascado. E eu sei que José passou por essa luta antes de correr e pular a janela. Agora, a Bíblia está nos dizendo, olha, lá em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas não é só a concupiscência da carne que é problema para nós, não. A soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Quem de nós não vê passar uma Land Rover e fala, oh, se fosse minha? Isso é concupiscência dos olhos. Quem, irmão, vê uma casa bonitona lá e fala, ai, se eu morasse aqui? Isso é concupiscência dos olhos. Soberba da vida. Quem de nós não sonhou em ser algo mais do que nós somos? Poucas pessoas, mas a maioria, 95%, sonha, e às vezes sonha além daquilo que é capaz de alcançar. E aí, se a pessoa começa a se valer de alguns artifícios não cristãos para subir na vida, vocês estão vendo aí, ó. Pessoas envolvidas com o Banco Master, gente que nem precisava roubar, que tem um salário invejável. Pessoas que não conseguem viver com pouco dinheiro, tem que ter muito para viver. E essas pessoas estão aí, ó, é a soberba da vida, é a concupiscência dos olhos. E essas três coisas andam juntas. Onde há dinheiro, irmão, há corrupção. Onde há dinheiro, há soberba. Onde há muito dinheiro, há muita corrupção. E onde há corrupção, há desvio de conduta sexual. Essas coisas é um kit. Isso forma um kit que corrompe e destrói as pessoas. Agora, nós vamos ter que dizer não. Quantas vezes cheguei para minha esposa e falava, ora comigo. Estou fraco, ora comigo. Estou sendo tentado. Mas isso já faz tempo, pode ficar tranquilo, viu? Faz tempo, irmão. Faz tempo que eu não peço essa oração, mas eu chegava em casa e eu chorava nos pés dela, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei qual que é a minha genealogia. Eu sei quais são as minhas raízes. Se eu te contar aqui o currículo vitae da minha família, dos meus antepassados,
Você vai falar, pastor, você é um milagre. Não tive um avô que prestasse. Meu pai, quando eu conheci ele, falou, meu filho, tive 22 mulheres. A que eu mais amei foi sua mãe. Eu falei, misericórdia. Com a minha mãe ele fez o que ele fez, imagina o que ele não fez com as outras. Meu filho, agora posso morrer em paz, porque eu conheci o meu primogênito. Eu te pergunto, irmãos, essa genealogia é boa? Essa genética é boa? Agora, onde é que quebra o cetro da herança maligna? Quebra em Cristo. A partir de agora o inimigo não tem mais legalidade, porque em Cristo Jesus foi quebrado esse cetro de maldição. Se um filho meu e um neto meu se desviar, vai se desviar porque quer, não foi por legalidade. Esse legado eu não vou deixar para minha prole, para minha descendência, porque eu lutei enquanto eu pude contra o pecado. Quando não era cristão, meu irmão, aí vale tudo. Aí vale tudo, mas quando você conhece Jesus, você tem que escolher o que você quer. Você quer andar com Jesus ou você quer andar na perdição? Então, o texto aqui é claro: quem ama a Deus anda na contramão do mundo, quem ama a Deus rejeita os desejos da carne. Uma vez atendi um rapaz, esse rapaz ele veio de Rondônia, o pai dele era pastor lá em Rondônia, e ele sentou na minha frente ali no gabinete, muitos anos atrás, aí ele falou para mim, falou, pastor, eu sou homossexual. Falei, irmão, não é difícil perceber. E eu falei, mas como é que você entrou nisso? Ele falou, eu entrei pela primeira vez porque um pastor abusou de mim. Está vendo como é que funcionam as coisas, irmãos? Homens que deveriam estar dando exemplo, na verdade está corrompendo pessoas. E vocês estão vendo aí, Vocês estão vendo aí, há dias atrás fiquei sabendo de um escândalo aqui em Rio Verde, e a polícia monitorou essa conversa entre esse esquema fraudulento, e um dos fraudadores falava para o outro assim, não, se Deus quiser, em nome de Jesus não vai dar nada, está preso. As pessoas não têm noção do que estão fazendo, e ainda coloca Deus num negócio podre desse. Por isso que a Bíblia fala, ficarão de fora os cães, tá? Cão é pastor ladrão. Vai ficar de fora os cães. Cães é pastor ladrão. E pastor ladrão não falta nesse país. Eu nem vou falar de político. Eu nem vou falar de outra casta social. Vou falar de pastor. Quem ama a Deus anda na contramão do mundo. E quem ama a Deus deseja o fruto do Espírito. Você quer saber quem é o crente A, quem é o crente B? Olha se tem fruto do Espírito na vida dele. Vem cá, são frutos do Espírito ou fruto do Espírito? No singular, tá? Eu já vi gente boa falando frutos, não é frutos, é fruto. Imagina você uma mexerica, ela é um fruto ou ela é frutos? Fruto, mas ela possui vários gomos. O fruto do Espírito é só um, mas é um combo. Ele possui vários gomos, o fruto do Espírito. E aqui em Gálatas capítulo 5, de 22 a 23, diz assim, amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se é um fruto, uma coisa está atrelada à outra. Se a pessoa tem amor, ela também tem domínio próprio. Se a pessoa tem amor, ela também tem paciência.
Se ela tem amor, ela também tem bondade dentro dela. Se ela tem amor, ela tem mansidão. Aí a pessoa fala: pastor, eu tenho todos os itens do fruto do Espírito, só me falta amor. Falta tudo. Você me desculpa, se alguém pisar no seu calo, você vai descer do salto. E a gente conhece o crente não é na ação, é na reação. A gente conhece o crente não é dentro da igreja, é fora da igreja. Porque aquele que dá mau testemunho dentro da igreja, lá fora sai correndo dele. Eu parei de vender fiado. Eu vendi fiado dentro da igreja, umas três coisas, eu não recebi, irmão. Um crente que dá prejuízo para o pastor, imagina dos outros. Verdade, irmãos. Eu já tomei prejuízo de crente aqui, eu não sei cobrar. Não, eu fico com vergonha de cobrar. Até parece que é eu que estou devendo. Pessoas que estão aqui dentro e eu estou falando: olha, se você comprou, você paga. Quantas vezes eu estive aqui pregando e uma dessas pessoas que estava me devendo, eu falava: oh, você comprou, você paga. Eu falei: é verdade. Verdade, mas não me pagava não. Foi embora sem pagar. Então, queridos, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Como falta paz para as pessoas? As pessoas estão o tempo todo arranhando. As pessoas estão o tempo todo prontas para espinhar. Não tem paciência. Você quer saber se sua mulher tem o fruto da paciência? Manda ela te esperar. Você para num lugar lá e fala: vou ali e já volto. Não reclama não. Você vai saber se ela tem paciência, se ela sabe te esperar. Você espera ela a vida inteira. Espera, gente, espera. Eu saio com a minha, ela fala: meu bem, me leva ali. Eu vou lá, levo ela, fica lá dentro 2, 3 horas. E eu fico ali, sabe, numa paz total. Quando é o contrário, já fica nervosa, estressada. Então falta isso para as mulheres: paciência. Gente, domínio próprio. Vamos falar a verdade? As mulheres têm domínio próprio? Gente, não mente não. Vocês conseguem dar vontade de falar um negócio, vocês ficam caladinha? Meu bem, você tem que pegar umas aulas com elas então, viu? Porque mulher não consegue controlar, irmão. Mulher fala 25.000 palavras por dia, e tem umas que chegam a falar 30, 40. Então, queridos, amar a Deus é desejar o fruto do Espírito. Deseje o fruto do Espírito. Eu sofri muito. Quando eu fui fazer teologia em Londrina, eu era muito descontrolado, muito desequilibrado. Eu acho que eu melhorei muito. Eu chegava a ponto de começar a rir e chorar ao mesmo tempo. Era todo desconectado, todo descompensado, e eu sofria com aquilo. E eu falava para Deus, falava: Senhor, eu sou um desequilibrado. Eu sou um desequilibrado. Da vez que nós capotamos o carro, que nós estávamos no carro da prefeitura, que eu cheguei no hospital, eu fiz tanto barulho, mas tanto barulho, que juntou médico, veio médico do Santa Terezinha, de Mineiros, de Jataí, para me atender, que o barulho era grande demais. Mas na verdade quem tinha fraturado a coluna era minha esposa. Eu estava só em pânico pelo acidente, que foi grave. E eu saí dali muito envergonhado. Eu falei: gente, eu sou um desequilibrado, eu sou um descompensado. E fui parar num psicólogo. E fiz lá 2 meses de sessão com a psicóloga. E ela falou: você é feliz? Eu falei: não sou, porque eu sou um desequilibrado. Eu tinha essa consciência. E aí fui para Londrina fazer teologia, e lá eu conheci uma pastora, uma americana. E eu abri meu coração com ela. Foi justamente na época que tudo isso aconteceu.
E eu falei, doutora, ela falava inglês, eu falava português, mas tinha um intérprete. Eu falei, doutora, pastora e doutora, né? Eu falei, olha, eu sou uma pessoa muito triste. Ela falou, por quê? Aí contei para ela, falei, olha, em situações tensas, de tensão, eu me descontrolo. Ela falou, a partir de hoje, você vai fazer a seguinte oração: peça a Deus o fruto do Espírito. Quando chegar no domínio próprio, você pede 10 vezes mais o domínio próprio. Mas você não vai fazer isso um dia, você vai fazer isso todo dia, quantas vezes você lembrar. E eu saí dali, irmãos, decidido tomei essa decisão. Falei, eu vou fazer. Irmãos, não vou dizer que lá, aqui ou ali, a gente às vezes não altera. Mas não é qualquer coisa que me tira do sério. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E quando eu vejo que eu não estou bem, eu já vou para a oração e falo, Senhor, nós temos um compromisso de equilíbrio. Eu preciso que o Senhor equilibre as minhas emoções. E aí, queridos, Deus operou uma transformação na minha vida. E eu falo para você a mesma coisa. Você tem enfrentado, está faltando algum desses itens na sua vida? Peça com fé que Deus vai te dar. Para fechar a nossa pregação, quem ama a Deus sempre vai obedecer a palavra. Isso está em João 14:13. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Escuta, quem ama a Deus é morada do Senhor. Quem ama a Deus é morada eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, Ele habita em mim. Ele habita em mim. Porque quando vem o desejo de falar algo, eu falo, opa, calma. Quando vem o desejo de fazer algo, opa, calma. Quantas vezes estou em casa sozinho, às vezes o maligno vem, você está com o celular na mão, o maligno vem e fala, você está sozinho em casa. Aí eu digo, estou com Jesus, Jesus está comigo o tempo todo. Quem é você quando ninguém está olhando? Se você consegue ser crente quando ninguém está olhando, você é crente o tempo todo em qualquer lugar. Vigie a boca é pesada. Cuidado com o que você fala, a palavra não volta. Quantas vezes as pessoas que a gente mais ofende são as pessoas que moram conosco. As pessoas que a gente mais maltrata são as pessoas que vão carregar o nosso caixão. Irmãos, é bem assim. As pessoas que a gente... Eu era criança e eu me lembro que passei um tempo aqui em Rio Verde, né? Morei aqui em 75. E tinha um vizinho lá que ele discutia com a mulher. Ele chamava a mulher de vaca. Sua vaca. E esse negócio ficou gravado na minha cabeça. Sua vaca. Toda vez que eu via ele já morreu, mas toda vez que eu via naquela cabeça, na minha cabeça assim, sua vaca, sua vaca. Como é que um homem fala isso da esposa? As pessoas que a gente mais maltrata são as pessoas que vão chorar em cima do nosso caixão. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Pessoas que maltratam filhos, amaldiçoam filhos, boca pesada. Obedeça a palavra de Deus. Filho, honra teu pai e tua mãe. Pai e mãe, não provoque a ira dos seus filhos. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5 que maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é a contramão do mundo. Porque o que o mundo nos ensina? Sua mulher tem 50, troca por 2 de 25. É isso que o mundo ensina. Nós estamos aí o tempo todo vendo pessoas de terceira idade se casando, se juntando, sei lá, com quem tem 20, ostentação. Não, o cara vive com a mulher jovem. Mas é isso que o mundo, é isso que Deus ensina? A
A palavra de Deus nos diz que nós vamos prestar conta para Deus sobre a mulher da nossa mocidade. Porque a mulher da nossa mocidade, ela vai ficar idosa. A mulher da nossa idade, da nossa juventude, ela vai ficar cansada, e você vai ter que honrá-la, você vai ter que amá-la, porque isso é o que Deus ensina, é a contramão do mundo. Amém? Quero deixar essa palavra para você, voltando, amar a Deus é andar na contramão do mundo. É bem diferente. Melhor coisa do mundo é quando a gente está no hospital para morrer ou em casa. Quando o médico fala, não, pode levar para casa. Quando o médico falar para você, não, pode pegar o seu parente e levar para casa, você está sabendo que ele está mandando para morrer, né? Melhor coisa do mundo é a gente saber que vai descer a sepultura e nós não temos do que se arrepender. Procurei ser um bom pai, procurei ser um bom esposo, procurei ser um bom vizinho, procurei ser uma boa ovelha para o pastor Antônio ou quem quer que seja. Olha, paguei as minhas contas, andei com integridade, com retidão, com justeza, como Deus falou para Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Morrer de consciência tranquila é a coisa mais maravilhosa do mundo. Saber que o que nos espera do outro lado não são cobranças, mas são recompensas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde a tua casa, tá bom? Fuja dos desejos desse mundo, valoriza o fruto do Espírito Santo e obedece a palavra de Deus. Essa é a nossa orientação. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Nessa noite onde o mundo se deleita nos prazeres, nós estamos aqui. Não somos melhor do que ninguém por isso, mas nós estamos aqui para louvá-lo e glorificar o seu nome. Obrigado porque nós temos uma igreja onde a palavra é pregada. Obrigado porque nós temos uma igreja onde o pastor é de carne e osso. Obrigado porque nós estamos numa igreja onde os nossos líderes têm vida no altar. Obrigado porque estamos numa igreja onde os nossos líderes pregam o que vivem e vivem o que prega. Por isso guarda cada um de nós, nos livra do mal, nos protege, nos guarda, nos mantenha de pé, nos livra de enfermidades oportunistas, nos livra, Senhor, de bala perdida, nos livra, Senhor, de sequestro, roubo, batida, capotamento, atropelamento. Aqueles que vão retornar para Rio Verde, volte em segurança, meu Pai. Meu Deus, abençoa todos os dizimistas dessa igreja, abençoa todos os ofertantes dessa igreja, com a tua boa mão e com a tua proteção e com o teu cuidado, nos abençoa. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada coração. Deus abençoe.